bem? Tudo bem mesmo? Hoje eu quero trazer um assunto que talvez você já tenha escutado muito, já tenha assistido muitos vídeos, que é depressão. O que é depressão? E eu quero realmente nesse vídeo esclarecer para você o que significa a palavra depressão. Nem todos nós sabemos o significado e muitas vezes a depressão é confundida como frescura, como falta de força de vontade, como uma doença que virou moda, que está na moda ter depressão. Muitas vezes é tido como falta de fé, é porque a pessoa não reza, não vai à igreja, que ela tem depressão. E eu quero dizer para você que não é nada disso. A depressão é uma doença e ela é um transtorno mental que hoje acomete centenas e milhares de pessoas, muitas pessoas mesmo, ou já tiveram depressão, ou estão passando pela depressão, ou vão passar em algum momento da sua vida. Mas afinal, o que é depressão? O termo depressão, ele veio emprestado da geografia para a saúde mental, né? Porque depressão na geografia significa aquele terreno que está rebaixado, que está abaixo ali, e por um período. Então, a depressão é justamente isso que acontece no nosso humor. A depressão ela é um transtorno de humor, mas as pessoas tendem a achar que o humor é alegria e tristeza. Mas a alegria e tristeza é só a ponta do iceberg, é muito mais do que isso. Quando a gente diz de humor, a gente está dizendo de uma questão de energia e de uma questão de sensibilidade. Então, quando as pessoas estão passando por um momento de depressão, estão vivenciando esse transtorno depressivo, elas não sentem só tristeza. E muitas vezes, elas nem se dão conta que estão tristes. Mas o que realmente acontece com elas é um rebaixamento do humor. Claro que nenhum de nós é estável o tempo todo. Às vezes nós variamos, às vezes a gente dá aquela baixa, às vezes a gente aumenta um pouquinho. Mas na depressão existe uma mudança significativa nessa questão do humor mais rebaixado, em que a pessoa ela vai perdendo o prazer pelas coisas que antes ela fazia com prazer. Ela vai perdendo a energia, o desejo, a vontade de viver e de fazer as coisas. E a sensibilidade dela fica alterada. Ela fica mais sensível para as coisas negativas, para as críticas. Ela fica mais sensível àquilo que a atinge, a afeta de alguma forma. E ela fica menos sensível ao colorido da vida. Ela não consegue enxergar mais as cores. Tanto é que há vários relatos de pessoas que quando estão com depressão, elas passam a se vestir de forma mais escura. Eu mesma já tive um caso de uma pessoa que há anos estava com depressão e quando chegou para mim, ela disse que já tinha 5 anos que ela só se vestia com roupa preta ou marrom, né? Porque ela não conseguia se vestir de forma colorida. E inclusive essa pessoa tinha 5 anos que ela não se olhava no espelho. Então isso é para você perceber a gravidade que pode chegar um grau de depressão. Inclusive, a depressão pode levar ao suicídio, pode levar à desistência da própria vida, da existência, à desistência de projetos, à desistência de um relacionamento. Então, eu quero hoje trazer esse esclarecimento para você. A depressão, ela é um transtorno mental, ela é sério, ela afeta milhões de pessoas, ela é uma doença que afeta o nosso humor, né? Diminuindo a nossa energia e aumentando aí a nossa sensibilidade para aquilo que é negativo. Vou falar agora alguns dos sintomas, mas eu quero deixar claro para você que não é para você fazer um autodiagnóstico ou sair diagnosticando ninguém por aí, tá? Isso é só para você ter uma referência. É preciso mesmo passar por uma avaliação de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguém que esteja te acompanhando para poder verificar se realmente é depressão. Então vamos considerar isso sinais de depressão. Perda de prazer, né? Dificuldades para dormir, seja principalmente o aumento do sono ou a perda de sono, a falta ou aumento de apetite,
a perda ou aumento de peso, né? Por isso que tem que ter todo um diagnóstico, porque pode ser um extremo ao outro, tá? O sentimento de culpa, baixa autoestima, inferioridade, desistência pela vida, sensação de que não tem energia, não tem vontade mais de fazer as coisas, né? Esse sentimento mesmo de desistência pela vida são alguns dos sinais. E aí isso precisa perdurar por pelo menos 2 semanas consecutivas. Como eu disse inicialmente, todos nós passamos por alteração de humor e pode ter dia que você está mais para baixo, que você não está com muita energia, que você está se sentindo às vezes até mesmo cansado, esgotado, né? Às vezes você não está sentindo prazer, mas isso é momentâneo, isso passa. E no caso da depressão, vai se mantendo por pelo menos 2 semanas consecutivas essa baixa de humor, tá? Então, eu quero que você preste atenção e que você pare de rotular as pessoas ou rotular a si mesmo e ter vergonha de sentir depressão, né? Porque ter depressão pode acontecer com qualquer um de nós. E aí, qual o tratamento? Eu vou falar no próximo vídeo para você. Eu vou gravar um vídeo falando justamente sobre tratamento, sobre técnicas e o que você pode fazer para vencer a depressão. Te vejo no vídeo 2.